símbolo de pertencer, pertence. E nesse caso nós chamamos X do elemento do conjunto A, né? X é um elemento e A é o nosso conjunto. Mas, mais uma vez, é uma compreensão mais intuitiva, porque no matemática comum, o conjunto formalmente não é definido, não tem definição de conjunto. Mas, na verdade, uma propriedade de qualquer sistema matemático, sistema lógico, que você não consiga definir tudo que você utiliza. Você sempre vai ficar com algumas coisas que meio que intuitivas. Você tem que supor que todo mundo entende o que é. E aí, já dessas coisas, você constrói um modelo, uma teoria bem rigorosa, mas essas coisas você vai deixar meio que de entender só intuitivamente. A gente sabe todos os conjuntos, a gente encontra os conjuntos diariamente, tem um conjunto que se chama o Brasil, que provavelmente contém quantos agora milhões de habitantes, terras, o que você quiser. Tem o conjunto de turma, também um conjunto, mas tem conjuntos também mais específicos, que a gente utiliza também, os números inteiros, é um conjunto dos números, né? O conjunto dos números reais também é um conjunto. Mas também tem os conjuntos especiais, que são os seguintes. O primeiro tem um conjunto vazio. É uma coisa abstrata, é um conjunto que não tem nada, que é o vazio mesmo. E dependendo do problema, a gente também vai utilizar um tal conjunto universo. Que você já encontrou essa noção falando das proposições, que também tinha um conjunto universo que definia em qual conjunto dos números, por exemplo, você estava considerando as proposições para definir se estavam certos ou errados. Além da linguagem simbólica, às vezes é útil utilizar a linguagem geométrica, linguagem gráfica, não é muito geométrica, mas gráfica, né? Que você denota os conjuntos simplesmente como os pedaços da área na folha, né? Conjunto A, conjunto B. E colocando essas duas áreas de maneira diferente, uma em relação à outra, você pode, a gente vai ver isso, você pode identificar certas referências entre as relações entre os conjuntos A e B, representadas pelas essas áreas. Os conjuntos, apesar do que parece bastante natural, se você tratar essa falta de definição de conjunto de maneira ingênua, aí você pode chegar nas coisas bem divertidas e interessantes. Uma delas é o tal chamado paradoxo de Barbeiro, e no livro do Miranda é chamado de paradoxo de Russell, de Bertrand Russell. Mas na versão de paradoxo de Barbeiro, paradoxo, acho que ficou uma a mais aqui. Mas essa é uma versão mais compreensível. Imagina que você tem um barbeiro no seu bairro. Ele faz a barba para todas as pessoas que não fazem a sua própria barba e só para elas. E só para elas. Então, ele não faz a barba para quem faz a sua própria barba. Ele só faz a barba para quem não faz a sua própria barba. Então, a questão vai ser a seguinte. Esse barbeiro vai fazer a sua própria barba, a barba dele? Alguém pode me dizer?
Hello. Isso aí depende dele, né, professor? Se ele Não, faz a própria barba dele. a gente definiu ele, é uma questão matemática, né? É um paradoxo matemático, né? Não é um caso real. A gente definiu ele como um barbeiro que faz a barba de todas as pessoas e só daquelas pessoas que não fazem a sua própria barba. Então, o que ele deve fazer com a barba dele? Se ele não fazer a sua própria barba, então ele vai ser uma dessas pessoas, né, que não faz a sua própria barba. Nesse caso, ele vai ter que fazer a sua própria barba. Mas se ele começar a fazer a sua própria barba, aí, pela definição da natureza dele, né, ele não vai poder fazer a sua própria barba. Entendeu o problema? Uhum. Não tinha pensado nesse lado ainda. É. Então, qual é a relação com conjuntos? Parece simplesmente uma piadinha, né? O problema é o seguinte, nesse exemplo, a gente está tentando definir um tal conjunto, vamos chamar ele de M, dos todos os conjuntos. Agora vamos fazer M tilde. É o conjunto dos conjuntos que não são seus próprios subconjuntos. Isso seria a interpretação matemática desse paradoxo. E agora a gente vem na coisa que você provavelmente já tinha visto, e agora a gente vai falar, é o que é subconjunto. Então, o que é o conjunto e subconjunto? A gente fala que um conjunto A é subconjunto do B, e nós denotamos isso com esse símbolo que é parecido com o símbolo de menor, e assim que eu sempre lembro para mim, né, que é x menor do que y. Nesse mesmo sentido, A é subconjunto do B. A aqui, verdinho, está tudo dentro do B. Num certo sentido, é menor do que B. Assim você pode lembrar melhor, mais fácil do que qual símbolo você utiliza para denotar que A está dentro do B ou A é subconjunto do B. A mesma coisa você pode também colocar nos termos dos elementos. O que significa que A é subconjunto do B? Isso significa que qualquer elemento aqui, x, né, que está dentro do A, esse x também está dentro do B. Em outras palavras, nós temos a implicação que x pertence a A implica x pertence a B. Então, todo elemento do A é também elemento do B. O recíproco dessa implicação, para caso geral, não é verdadeiro. Não pode dizer que um elemento aleatório do B, vamos dizer Y, né, vai ser também o elemento do A. Isso não é verdade. Esse elemento aqui, por exemplo, está dentro do B, é um elemento do B, mas não é elemento do A. Então, você não pode dizer que Y pertence a B, implica Y pertence a A. Isso não é verdadeiro. Isso é falso. Claro que, ao mesmo tempo, conjuntos podem ser iguais, né? O A pode ser o mesmo do que o B. Como a gente fala sobre isso em termos de matemática? Nós falamos que tanto A quanto o B são subconjuntos um de outro. Então, vamos ver aqui. A é subconjunto do B, A é menor, entre aspas, do que o B, e no mesmo tempo, a operação é
ou como vocês às vezes colocam assim, né? E no mesmo tempo, B é subconjunto do A. E a afirmação, essa afirmação de conjunção implica, ou é que às vezes você também pode encontrar que isso é equivalente pela definição, que os dois conjuntos são iguais. Você já podia ter notado que, na verdade, temos três linguagens diferentes para falar sobre os conjuntos. Primeiro, você pode falar dos elementos dos conjuntos. Você pode falar que para todo x que pertence a A, isso implica que x pertence a B. Você pode dizer que A está dentro do B. Você também pode escrever isso na forma geométrica. A, B. Então, tem três linguagens. Não tudo que você pode escrever numa linguagem, você também, com a mesma facilidade, pode escrever na outra linguagem, mas, a princípio, tem três formas de representar as coisas. Essa é a menos rigorosa, porque colocando uma imagem você pode se enganar, você não sempre consiga resolver um problema analisando imagens gráficas. Mas nas linguagens de símbolo de pertencer, você sempre pode fazer as afirmações rigorosas para analisar o seu problema. E como você pode ver, em todo lugar nós utilizamos as implicações ou operações OE, que por isso que a gente estava estudando na semana passada, essas coisas. Como você lembra, a gente tem um conjunto especial, que é o conjunto vazio, e nós falamos, é meio que conveniência, a gente podia definir de outra forma, que para qualquer conjunto A, o conjunto vazio é subconjunto do A. Para qualquer conjunto, o conjunto vazio está dentro do conjunto A. Às vezes você pode dizer, quer dizer, você também pode dizer que o A em si é subconjunto do si mesmo. É sempre válido. Mas às vezes nós falamos também dos próprios subconjuntos. Isso é, não é assim. Próprios subconjuntos. É justamente aqueles que não são vazio ou o próprio A. Ou melhor dizer, para não são nem vazio, nem o próprio subconjunto A. Aqueles são chamados próprios subconjuntos. Quais operações tem? Não, mas antes eu queria também falar mais uma coisa sobre o subconjunto vazio. O conjunto vazio. Preciso notar que tem coisas diferentes, né? Que as coisas são bastante diferentes. O conjunto vazio é aquele conjunto que não tem nenhum elemento. Mas você também pode criar um conjunto que contém o conjunto vazio com o seu elemento. Porque nós podemos construir conjuntos dos conjuntos. Grupos dos grupos, né? O curso do Básico Matemática é composto das turmas, mas o próprio curso também é um conjunto dos alunos. E esse curso faz parte da universidade, que a universidade também é conjunto dos alunos. Então, às vezes, a gente pode criar conjuntos dos conjuntos. Por exemplo, um conjunto que contém um conjunto vazio. E assim nós podemos dizer que o conjunto vazio vai ser elemento desse conjunto de um único elemento, que é subconjunto vazio.
E, no mesmo tempo, nós podemos dizer que o conjunto vazio é subconjunto desse conjunto, igual a de qualquer outro conjunto. Isso já não importaria nesse caso qual conjunto está do lado esquerdo, do lado direito. Então, precisa lembrar dessa diferença que existe na linguagem sobre os conjuntos. Então, quais operações nós podemos existe para trabalhar com os conjuntos? Tem as duas principais, a união e a interseção. A união é o análogo do operador O, né? E a interseção é o análogo da operação I. São coisas totalmente equivalentes e a gente já vai ver na definição dessas operações com que essa equivalência aparece. Então, vamos supor que nós temos dois subconjuntos, ou dois conjuntos, que você pode considerar como subconjuntos do conjunto universo, mas não necessariamente, que por enquanto isso não vai ser importante. Então, a união, que a gente denota com esse simbolzinho parecido com a letra U, a união C é aquele conjunto que contém todos os elementos do A e todos os elementos do B. Tudo que está dentro desses duas curvas vermelhas é o conjunto da união dos dois. Em termos de operações lógicas, ou de operadoras lógicas, falar que X pertence ao conjunto C, ou à união do A e B, é a mesma coisa, é equivalente falar que X pertence ao A ou X pertence ao B. Nesse sentido, a união é o análogo da operação O. Então, mais uma vez, esse símbolo é equivalente ao símbolo matemático para falar que um elemento pertence a um conjunto. A interseção, como dito, é o análogo da operação lógica E é definido da forma seguinte. Nós temos o conjunto C, que é a interseção de A e B, que agora é denotado com um símbolo parecido com a... não tem letra para isso? N, talvez, né? E assim você fala que você pode, melhor dizer, a interseção é definida de tal forma que a afirmação ou proposição que X pertence à interseção é equivalente a falar que X pertence a A e X pertence a B no mesmo tempo. E na imagem gráfica, se isso foi nosso A aqui, né? E isso foi nosso B aqui, o que está no mesmo tempo A e B é a interseção. Na linguagem gráfica é muito visível e muito claro o que se chama da interseção. E mais uma vez, você pode ver várias linguagens que a gente utiliza. Primeiro, a gente pode falar que A é interseção com B. Você pode falar que X pertence a A e X pertence a B, que seria a mesma coisa do que a interseção. Ou você pode criar esse diagrama de Venn para mostrar a área que simboliza a interseção de dois conjuntos. Claro que você pode ver que esses dois conjuntos podem ser de tal forma que a interseção deles é vazia. Na representação gráfica seria algo assim, né? Esses dois conjuntos agora
não tem interseção, então não tem nenhum elemento em comum, não tem esse x aqui, não existe nenhum x que no mesmo tempo está dentro aqui e dentro aqui. Eles vão sempre diferentes. Então, a interseção pode ser vazia. Enquanto da união, quando que a união pode ser vazia? Alguém pode sugerir quando a união pode ser vazia? Quando ambos forem vazios? Quando ambos foram vazios. Justamente isso, Tarsus. Sim, o único caso quando a união pode ser vazia é quando os ambos conjuntos são vazios. Em qualquer outro caso, a união vai conter algum elemento. Para a interseção já é uma situação mais interessante, né? Você pode ter dois conjuntos A e B totalmente interessantes, né? Digamos assim, não sei, contendo alguma coisa, né? Mas a interseção entre eles ainda assim vai ser vazia. Não sei, o exemplo clássico, não sei. O conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, né? Os dois são interseção vazia, apesar de que, isso já vai ser mais complicado, né? Que eles são densos nos números reais. Os dois são densos nos números reais, mas tudo bem. Então, o que mais você pode fazer com os conjuntos? Você pode considerar mais uma operação, a relação entre eles é a subtração. É um pouco menos utilizada, mas também é uma coisa bastante útil. Subtrair. Você pode subtrair do conjunto A todo elemento que é conjunto B. Então, você tinha esse círculo aqui. Não, círculo, não justamente um círculo, mas alguma coisa parecida. E então, você tirou dele tudo que era B. Isso era B, né? Isso era parte do B também. Então, você tirou tudo aquilo. Aí, sobrou o que se chama de subtração. Mais uma vez, na linguagem simbólica, você pode escrever que x é um elemento da subtração, A menos B, é a mesma coisa do que dizer que x no mesmo tempo é um elemento do A e não é o elemento do B. Esse símbolo aqui é pertencer, x pertence a B, e quando você traça ele, isso quer dizer que não pertence a B. Na verdade, não sei qual símbolo se utiliza no livro. Talvez o mesmo, né? Deve ser o mesmo. Então, assim você fala que o x não pertence ao conjunto B. Então, se você pegar x aqui, ele vai estar dentro do A, mas não vai estar dentro do B. A subtração pode ser também feita de maneira simétrica, mas acredito que é bem menos utilizado. E até a subtração aqui você pode reescrever em termos das operações, das outras operações que eu mencionei antes. Mas ainda assim, a coisa que utiliza bastante, que é baseada na subtração, na verdade, a subtração em si não é tão utilizada quanto o complemento. O complemento é bastante utilizado. Se você tem dado o conjunto universo, que eu chamei de U, e esse vai ser as condições do seu problema particular que você vai estudar, vai ter um conjunto específico, conjunto universo. Aí você fala do complemento, A com índice C, que vai ser subtração de U menos A. Quer dizer,
o nosso U foi todo esse retângulo. Esse retângulo aqui. E nós tiramos dele tudo que é A. Então, só sobram os elementos aqui. Fora do A. Tudo que não é A. Não justamente tudo. Tudo de U, melhor dizer, que não é A. Então, X pertence a U, mas no mesmo tempo, X não pertence a A. Isso seria a mesma coisa do que X pertence a A complementar. Mas, mais uma vez, complemento é definido em relação a um certo conjunto universo. De novo, se você fala dos números reais, você pode falar que o complemento dos números irracionais são os números racionais, e vice-versa. Então, quais propriedades tem as nossas operações? A primeira é comutatividade. A palavra é bastante pesada, e não sei se muita gente já conhece essa palavra, mas comutatividade é simplesmente que a ordem é a mesma coisa do que fala que a ordem não importa. Nós sabemos que 2 mais 3, por exemplo, é a mesma coisa do que 3 mais 2. A ordem dos membros da soma não importa. 3 vezes 2 é a mesma coisa do que 2 vezes 3. A ordem não importa. Isso se chama de... Essas operações se chamam comutativas. O produto e a soma. Entre outras muitas outras operações comutativas também. E a propriedade de ser comutativo é comutatividade. Então, a mesma coisa é verdadeira, quer dizer, essa propriedade tem para união e subtração. Você pode unir A com B ou B com A. Vai dar na mesma. E também você pode fazer a interseção A com B ou B com A. De novo, vai dar na mesma. Se você falar em utilizar linguagem geométrica, então esse vai ser a união, esse vai ser a interseção, e claro que não importa em qual ordem você considera os conjuntos A e B. A ordem não importa. Já na subtração, a ordem obviamente importa. Vamos considerar não comutativo. Não comutativo. A menos B. Então, A menos B vai ser isso aqui. A, B. Já B menos A, de novo, isso é A, isso é B, mas agora a subtração é isso aqui. Então, essa operação, obviamente, não comutativa. A ordem dos participantes, digamos assim, importa. Importa qual a ordem dos participantes. Você vai encontrar também várias outras operações não comutativas. Então, apesar de que para números é uma propriedade bem natural e parece muito natural e a gente nem pensa, mas já no produto, quando chegar a considerar o produto de matrizes na álgebra linear, já matrizes não tem essa propriedade. O produto, melhor dizer, o produto das matrizes não vai ter essa propriedade. O produto das matrizes não é comutativo. A soma vai continuar a ser comutativa, mas o produto já não vai ser comutativo. Então,
Nos quadros, é as propriedades bem intuitivas e a gente lembra delas, mas pouco a pouco nós vamos encontrar exemplos quando isso não é assim fácil. Outra propriedade é tal chamada associatividade. As operações associativas. Então, o que significa isso? Nos termos dos números. Isso significa que pode tirar parênteses, pode abrir parênteses. A gente abre parênteses porque soma e produto são associativos para os números. 2 vezes 3 mais, não sei, 4 é igual a 2 vezes 3 mais 2 vezes 4. Associativo. A mesma forma, a mesma coisa é parecida, ou não, melhor dizer, dar outro exemplo. Isso é um exemplo um pouco mais avançado. Vamos falar de outra coisa, de outra forma. Associativo vai ser assim. Os parênteses não importam nesse sentido. Se você primeiro somar 3 com 4 e depois somar 4 com 2, isso é a mesma coisa do que primeiro somar 2 com 3 e depois somar com 4. Isso é a mesma coisa do que somar tudo junto. Parênteses, você não precisa dos parênteses. Você sempre pode tirar eles. A coisa que eu escrevi com produto e soma é propriedade de ser distributivo, mas é outra propriedade que a gente não vai aplicar para os conjuntos, que não tem para conjuntos. Pelo menos não tem no mesmo sentido do que para os números. Então, a associatividade é simplesmente sobre a mesma operação, né? E o mesmo é para produto, né? 2 vezes x vezes y é a mesma coisa do que 2x vezes y é a mesma coisa do que 2xy. Por isso, a gente não precisa indicar em qual ordem a gente multiplica os fatores. Da mesma forma, a gente não precisa indicar em qual ordem a gente soma os membros da soma. Então, essas operações são associativas. E a mesma coisa é válida para união e interseção. Você primeiro pode unir A com B, depois unir com C, ou primeiro unir B com C e depois unir com A, ou simplesmente escrever que você uniu 3 objetos, 3 conjuntos. A ordem não importa, você não precisa identificar em qual ordem você faz a união. Qual primeiro, qual segundo. Justamente a mesma coisa é com interseção. Você pode primeiro calcular, construir, criar a interseção de A com B, analisar. Ou você primeiro pode fazer a interseção B com C, e isso vai sempre dar na mesma. Não importa em qual sequência você faz essas operações. E, de novo, se você voltar para os diagramas de Venn, se você agora unir tudo isso, a união dos 3 sempre vai ser tudo isso, aquilo. Tudo isso. Não importa em qual ordem você faz. Primeiro A com B e depois com C, ou de alguma outra sequência das operações. A interseção, já. Qual é essa interseção desses 3? Hello. Qual é a interseção desses 3 conjuntos?
interseção, dos conjuntos A, B e C. E entre A e B tudo bem, mas tem C também, Pierre. Nós precisamos... Desculpa, vai lá. É vazio? É vazio. Justamente isso. É vazio. A interseção de A com B é isso aqui. Mas isso aqui não vai ter nenhum elemento em comum com isso aqui, né? Eles não têm nenhum ponto em comum. Então, nesse exemplo, a interseção dos todos três vai ser vazia. Não vai ter nada. E isso vai ser verdade para qualquer ordem das operações. Se a gente primeiro calcular a interseção B e C, já é vazia. Então, qualquer interseção depois vai ser vazia também, né? Se a gente primeiro considerar B e A, aí vai ter uma interseção não vazia. Mas, calculando a interseção com C, ou analisando a interseção com C, a gente vai ver que não tem nenhum elemento em comum. As leis que é análogo de distribuição para os números, no caso dos conjuntos, se chamam de leis de De Morgan, mas acredito que vocês, no caso geral, não, eu estou mentindo, não, leis de De Morgan é outra coisa. Antes de completar as nossas conversas sobre as operações, vamos colocar a nossa última construção da interseção, por exemplo, em linguagem de símbolo pertence, né? A gente quer considerar, e na verdade a gente vai poder provar que a interseção tem a propriedade associativa. A gente pode provar isso. Então, vamos considerar, por exemplo, o primeiro elemento, né? Vamos considerar a afirmação que X pertence à interseção A com B e depois a interseção com C. O que significa isso? Isso vai ser equivalente pela definição de interseção. Vamos simplesmente abrir a definição de interseção. O que isso é? Isso quer dizer que X pertence ao C e, no mesmo tempo, X pertence à interseção A com B. Em sua vez, nós podemos abrir a definição dessa coisa aqui. Então, a gente pode continuar a nossa sequência das transformações equivalentes, colocando aqui a definição da interseção de novo, né? Eu vou colocar isso em outros parênteses, porque isso simplesmente para lembrar, né? Para lembrar a definição. Então, essa equivalência aqui, vamos continuar para cá, para baixo. E eu uso, quando eu faço alguns cálculos, eu às vezes faço assim, né? Não sempre dá para continuar escrevendo uma sequência das transformações ou igualdade, né? Você às vezes quer colocar alguma coisa tanto para si mesmo para entender ou para a professor para entender melhor o que você está fazendo, mas você ainda assim quer mostrar que a sequência continua. Nesse caso, a sequência das equivalências, né? Aí eu uso o símbolo de sequência e coloco num círculo, de preferência da outra cor, né? Aí você pode ver que isso continua aqui. Então, aqui a sequência vai para cá. Em vez de
por exemplo, repetir de novo o anunciado aqui, né? Enunciado, e aí colocar que ele é equivalente para alguma coisa. Então, assim, isso vai ser usando essa definição. Essa proposição aqui vai ser equivalente a essa aqui. Simplesmente colocando a definição. E aí a gente já sabe que a operação é conjunção. Obviamente não precisa, pela propriedade dela, não precisa dos parênteses. Você pode tirar parênteses. X pertence a C, e X pertence a A, e X pertence a B. Tudo no mesmo tempo. Isso é justamente a definição da interseção dos três objetos, dos três conjuntos. Isso é simplesmente fala que X pertence a A, interseção com B, interseção com C. Então, a gente provou essa sequência das igualdades. Quer dizer, provou você, para provar a sequência inteira das igualdades, você também precisa dizer que nessa expressão lógica com duas operações E, você pode colocar parênteses do modo que você quiser. Pode colocar assim, pode colocar assim, pode não colocar nenhuma, e o sentido dessa proposição não muda. Aí, isso é a mesma afirmação do que escrita aqui, só que nos termos da operação lógica, em vez das operações com os conjuntos. Então, finalmente, nós temos duas leis distributivas, de distribuição, que eu mencionei, que são os nossos análogos das leis distributivas para os números. Então, qual que vai ser o análogo aqui? Aqui vai ser A mais B vezes C, que vai ser A vezes C mais B vezes C. E agora, qual que seria o análogo dessa lei distributiva para os números? Vai ser AB mais C. E nós vemos que já o análogo não funciona. A lei distributiva aqui não é a mesma do que nós temos nos números. Análogo com os números acaba por aqui. Mas você pode verificar, isso é um bom exercício, que é assim mesmo como funciona para os conjuntos. A gente queria escrever algo aqui, o que seria análogo, continuando o análogo, que seria AC mais BC. Não. Tem aqui algum problema. Já tem um erro aqui, ó. Eita. É, claro que aqui tem erro. É. Assim tá melhor. Qual que seria aqui, então, a nossa imagem de Venn? Seria A com B, interseção, unido com C. A, B e C. Se isso nosso diagrama de Venn original, nós podemos falar que nós temos, então, isso vai ser a união de A com C. Isso vai ser a união de B com C. E agora nós temos que construir a interseção desses dois conjuntos.
Então, aqui vai ser tudo isso. Aqui vai ser tudo isso. A união. E nós, para criar a interseção, nós precisamos colocar uma em cima da outra, né? E o que entra nessa interseção? Aquela coisa que tem as duas cores, né? Então, essa área aqui e o C. Isso é A interseção com B. E isso é C. Justamente o que nós temos aqui. Unido com C. Então, sem a ajuda de computador, seria um pouco mais complicado fazer essa representação geométrica sem cortar e colar. Mas ainda assim, pode ser utilizada para entender o que está acontecendo. E a mesma coisa, de novo, você pode escrever em termos dos elementos. Eu não vou fazer tudo. X pertence a A interseção com B, união com C. Então, isso vai ser equivalente. X pertence a C ou X pertence a A interseção com B. Em sua vez, isso é equivalente a X pertence a A e X pertence a B. Ups. Portanto, tudo isso é equivalente. X pertence a C ou X pertence a A e X pertence a B. Mas agora, parênteses importam, né? Como as operações são diferentes. E você pode continuar esse tratamento em termos de operações lógicas para ver que você pode reescrever assim mesmo, dessa forma aqui. Eu deixo para vocês como um exercício. Como escrever em termos dos elementos esse conjunto aqui. E para mostrar que ele vai ser a mesma coisa do que o conjunto dado aqui. Então, essas são as operações básicas com os conjuntos. Provavelmente na quarta eu vou falar um pouco mais sobre os conjuntos, o que dá para fazer com eles.